Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E é claro, vencemos, ganhamos aí de 1 a 0 da equipe do Confiança, mas infelizmente ainda não convenceu, ainda preocupa muito esse elenco, ainda preocupa muito o torcedor vascaíno esse treinador e de fato não passa confiança nenhuma do que esperar para o restante dessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas atuação muito abaixo do que realmente significa Vasco da Gama. E a gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes da partida, trazer aí o que o Marcelo Cabo falou na entrevista coletiva após o jogo, dando desculpas aí que o desgaste físico trouxe o Vasco a esse atual momento e por conta desse mesmo desgaste que o Vasco não jogou bem nessa partida, e também falar sobre Ricardo Rocha, um ex-jogador, zagueiro do Vasco da Gama, zagueiro da seleção brasileira, que conhece muito o ambiente do gigante da colina, falou sobre esse atual momento, falou sobre essa atual diretoria e falou principalmente desses jogadores que estão atualmente dentro do clube e que eles não conhecem o que é realmente o Vasco da Gama. Então é claro, temos muitas novidades no vídeo de hoje e você não pode perder. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E é claro, como o nosso Vascão ganhou, ainda muito aquém do que o torcedor vascaíno espera, mas vencemos, eu vou pedir aqui a sua inscrição, o seu like e também o seu comentário com relação ao que você achou dessa partida. Você gostou? Você acha que o Marcelo Cabo deve permanecer no comando técnico do Vasco da Gama? Não deve? Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês. E também, se você está se inscrevendo ou já é inscrito, ative o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e é algo, infelizmente, que está muito difícil de falar ultimamente. Ultimamente o torcedor vascaíno não vem tendo alegria em ver esse time jogar, ultimamente o torcedor vascaíno não vem ficando feliz em quando é dia, né, de jogo do Vasco da Gama, muito pelo contrário, vem ficando triste, vem ficando preocupado e realmente muito chateado com esse atual momento do nosso clube. E hoje foi mais um dia de jogo, foi Vasco e Confiança ali às 4h30 da tarde. O torcedor vascaíno sem dúvida nenhuma quer ver o Vasco jogar, mas se preocupa muito. E hoje, antes da partida, infelizmente, o torcedor vascaíno está esperando muito mais um resultado negativo do que um positivo, até por conta dos desfalques que o Vasco teve aí para esse jogo, como o próprio Léo Jabá, o Morato, né, o Galarza e outros aí, outras peças importantes e fundamentais para esse elenco Cruz Maltino. Mas ainda bem, vencemos 1 a 0. Volto a repetir o que eu falei no início do vídeo, ainda muito aquém do que o torcedor vascaíno espera. O Vasco não é para estar jogando contra o Confiança e ganhando somente de 1 a 0. Para o torcedor vascaíno isso não basta, independente das próprias palavras que o Marcelo Cabo utilizou ali na entrevista coletiva que a gente vai falar já já, segundo o próprio treinador do Vasco. O motivo do Vasco não ter conseguido jogar bem hoje foi o desgaste físico. O Vasco que vem realmente jogando muitas partidas em poucos dias, foram 4 jogos em 9 dias, um período muito curto, mas volto a repetir, não justifica essa atuação ruim do Vasco. O Confiança é um adversário que está na Série B, lutando para permanecer na Série B e não cair para a Série C. E o Vasco tem que jogar contra esses adversários, realmente jogando como o Vasco da Gama, se impondo, colocando ali pressão e, é claro, vencendo de goleada, 3, 4, 5, porque esse é o verdadeiro Vasco da Gama. Não chegar contra o Confiança e, infelizmente, ter 40% de posse de bola, quando o Confiança tem 60% e tendo muito mais chances de chegar ao gol do Vasco do que o Vasco chegar ao gol do Confiança. Isso preocupa o torcedor, isso preocupa o futuro do Vasco e não é possível que preocupe a diretoria. Esse realmente é a nossa grande preocupação. Que jogo, que partida, que Vasco da Gama que essa diretoria atual, que o treinador atual está vendo, porque definitivamente esse não é o Vasco que nós torcedores vascaínos conhecemos. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, multicampeão mundial, internacional, né? Aliás, não é esse o gigante da colina, mas infelizmente o Vasco vem se demonstrando dessa maneira aí dentro de campo nas últimas partidas. Vencemos hoje uma vitória que nos leva, nos aproxima, aliás, né, do G4 da competição. O Vasco atualmente tem 12 pontos aí na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco está a 2 pontos do G4, no caso do Sampaio Corrêa e do Goiás, que é o 4º e 3º colocado, estando com 15 pontos. Aliás, o Vasco tem 13 e os dois têm 15, ou seja, 2 pontos ali do 4º e do 3º. E o próximo partida do Vasco é contra o mesmo Sampaio Corrêa, ou seja, a grande chance do Vasco conseguir entrar no G4 da competição pela primeira vez na Série B.
Estamos chegando aí na próxima rodada, na 10ª do campeonato, e o Vasco não conseguiu ainda chegar entre os 4 primeiros. Esperamos que, é claro, isso possa acontecer. Um jogo que vai acontecer sexta-feira, às 7 horas da noite, em São Januário, e é sim obrigação do Vasco vencer o Sampaio Corrêa e, no mínimo, convencer aí contra esse adversário. E é claro, falar sobre a entrevista coletiva, falar sobre o que o Marcelo Cabo falou. Segundo ele, como eu já falei no início do vídeo, né, a grande justificativa para o Vasco ter ido mal novamente nesse jogo foi o desgaste físico dos atletas. Os atletas que vêm sim realmente jogando muitas partidas nesses últimos dias, são 4 em 9 dias, algo que de fato desgasta qualquer jogador, mas sim, não é justificativa, sigo falando disso. O Confiança é um elenco muito limitado, um time que está lutando para permanecer na Série B e não cair para a Série C, e o Vasco tem que se impor, tem que jogar como o Vasco da Gama, e é claro, isso não aconteceu no jogo de hoje. O Vasco muito abaixo, conseguiu fazer um gol ali no início com o MT, acabou o Germancano desperdiçando algumas chances, mas fora isso, né, muitas dificuldades para chegar no gol do adversário, do próprio Confiança, e muitas dificuldades em criar jogadas e estruturar realmente um esquema tático. Isso é que o Marcelo Cabo não vem tendo. Já estamos aí há 4 meses com o Marcelo Cabo sendo o nosso treinador, e até o momento ele não passou confiança aos torcedores vascaínos, e ele seguiu falando, né, que essa grande posse de bola que o Confiança teve durante a partida de 60% foi por conta do desgaste físico. Ou seja, resumindo o que foi falado na entrevista coletiva, o grande culpado por o Vasco não ter jogado bem hoje foi o desgaste físico, e acredito que as últimas partidas também o Vasco não vem demonstrando bom futebol. E a desculpa não foi essa, né? Mas vamos lá, vencemos, ganhamos 3 pontos aí. O Andrei também, após o jogo, falou sobre esse atual momento. Ele conseguiu considerar, olhar, enxergar a situação atual do Vasco e foi muito sincero nas suas palavras. Disse que sabe o que está devendo pouco da atuação na Série B, né? Sabe que o Vasco ali, os jogadores devem ainda por conta das atuações que vem tendo nessa competição. Falou que crê que a equipe está em constante evolução e essa vitória contra a equipe do Confiança vai servir para dar muita confiança aí aos jogadores e ao elenco atual do Gigante da Colina, e sabe que o Vasco deve ser o protagonista na Série B, e infelizmente não vem sendo, e até mesmo por conta disso que o Vasco, o elenco Cruz Maltino, vem devendo aí em atuações, e terminou a sua entrevista, né, dizendo que, enfim, deseja engrenar, conseguir uma sequência de vitórias por atuações melhores e, é claro, colocar o Vasco no lugar que é o dele, principalmente se tratando de Série B de Campeonato Brasileiro, né? Então esperamos realmente que isso venha acontecer, esperamos que as oscilações que o Vasco tem nessa competição realmente venham terminar. O Vasco está num perde-ganha desde a 3ª rodada, ganha do Brasil de Pelotas, perde para o Avaí, aí ganha do Brusque, perde para o Goiás. Isso é o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, e esse é o grande problema, essa é a grande preocupação. Vencemos hoje aí a equipe do Confiança, então esperamos que sábado, em São Januário, contra o Sampaio Corrêa, o Vasco venha vencer novamente, e aí sim, engrenar bons resultados, boas vitórias, entrar no G4 e não sair mais de lá. E o Ricardo Rocha falou sobre esse atual momento do Vasco, falou a opinião dele, ele que conhece muito o Gigante da Colina, é um ex-jogador, um grande zagueiro aí do futebol brasileiro, e falou sobre esse atual momento. Disse que o Vasco nunca era para chegar nessa situação que está atualmente, tanto pelo tamanho, pela grandeza do clube, quanto também por nós, torcedores vascaínos. Acha que o Vasco, nessa atual diretoria, deve pensar um pouco no torcedor e no próprio Vasco. Isso, infelizmente, não vem acontecendo. Seguiu dizendo que o trabalho político feito é muito mal feito. Ele falou que o trabalho político do Vasco é muito mal feito e isso afeta dentro de um elenco do futebol. Ou seja, falou, né, que de fato os grandes problemas que vem acontecendo atualmente dentro do nosso elenco, não somente nesse ano, mas como também no ano passado, se dar aí por problemas políticos, por diretorias ruins, diretorias fracas de fato, que demonstram o porquê o Vasco atualmente vive esse grande momento aí ruim dentro de campo, né? Ele seguiu, falou sobre outros assuntos, fala aí com certeza que falta de pensar um pouco no torcedor vascaíno, dizendo que a diretoria, a política do clube no geral, precisa dar um pouco de trégua ao torcedor, nesse mesmo torcedor que ajuda muito e ajuda como poucos de outros clubes, que dá dinheiro pro CT, que constrói CT, que constrói estádio, que bate recorde aí de sócios
torcedores e que ajuda nos momentos mais difíceis do Vasco da Gama. E terminou falando sobre esses atuais jogadores. E acredito que foi perfeito na frase aí, onde disse sobre esses atuais atletas que estão vestindo a camisa do Vasco. Ele falou o seguinte: os jogadores precisam entender o que é Vasco da Gama e qual é a história do Vasco da Gama. O Vasco precisa que os jogadores que chegam tenham um conhecimento maior do Vasco da Gama e também sobre o que é essa torcida. E acredito que foi perfeito na frase, falou realmente o que significa, o que passa atualmente desse clube, o que passa atualmente dentro desse elenco, e é exatamente isso. Os jogadores que chegam não conhecem a história, não conhecem a grandeza e não se impõem como Vasco da Gama. E é por esses motivos, que o Vasco não vem jogando como Vasco, porque os jogadores não sabem a grandeza desse clube. E é exatamente por esse motivo que estamos aí atualmente passando sufoco para ganhar de Confiança, de Brasil de Pelotas e perdendo até para clubes como Operário, Goiás e outros diversos aí do futebol brasileiro. Então esperamos que venham a ocorrer novas situações, mudanças nessa diretoria, na mentalidade da diretoria, na mentalidade da comissão técnica, novos reforços, novos treinadores. O Vasco precisa de mudança. Se continuar dessa maneira, vai ficar muito difícil aí um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E acredito que depois desse vídeo, muitos torcedores vão falar: Lucas, você está sendo pessimista. Lucas, não é assim, vencemos, tem que ficar feliz. É claro, ficamos sim, muito felizes. Eu tô feliz, vencemos o jogo. Mas o Vasco enfrentou o Confiança. Eu, pelo menos como torcedor vascaíno, não fico feliz com uma vitória de 1-0. Eu não me contenho. Eu acredito que o Vasco é muito maior do que vencer apenas de 1-0 do Confiança. E esse é o grande problema. Não podemos nos acostumar com isso, não podemos ficar felizes com essas atuações ruins que o Vasco vai tendo, e esperamos sim que uma mudança venha ocorrer para aí sim trazer confiança a nós, torcedores vascaínos. Tranquilo? Um grande abraço a todos. Se você curtiu, é claro, se inscreva, deixe seu like, compartilhe seu vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que o nosso canal venha crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, deixe a sua opinião também aqui nos comentários sobre o que você achou dessa partida, se inscreva, ative também o seu sininho de notificação. Um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas.